Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Evangelho de Marcos. Então, nesses dois trechos do Evangelho que nós lemos agora, o primeiro em que Jesus, no Sermão do Monte, nos recomenda a pureza, quando ele diz: bem-aventurados aqueles que são puros de coração. E no segundo trecho, Jesus disse que o reino dos céus, ou seja, na nossa visão espírita, os mundos felizes, a evolução do espírito, é para aqueles que se assemelham às crianças, ou seja, aqueles que procuram parecer com as crianças. E a gente faz uma ligação entre esses dois trechos, e a gente sabe que o que Jesus quer dizer com se assemelhar às crianças, com buscar parecer com as crianças, imitar as crianças, é buscar ser puro de coração. Evidentemente, só que principalmente na nossa doutrina espírita, nós sabemos que uma criança, ela tem todos os defeitos que nós temos, até porque nós todos, encarnados, já fomos crianças um dia. A criança nada mais é do que um espírito recém-encarnado, e como ela está recém-encarnada, ela tem em si adormecido todos aqueles vícios, aqueles defeitos de outras vidas. Então nós sabemos que viemos de outras encarnações, e nessas encarnações nós adquirimos vários defeitos, vários vícios. E uma criança também tem os seus defeitos, porém esses vícios, esses defeitos estão adormecidos. Então pode parecer absurdo na visão espírita quando Jesus recomenda que a gente busque parecer uma criança. Porém, Jesus utiliza o símbolo da criança, que é o símbolo da pureza. Pelo menos nessa vida atual, ela tem adormecido todos esses vícios. Então é isso que Jesus recomenda. O reino dos céus, o reino de Deus, os mundos espirituais felizes, para onde vão os espíritos evoluídos, para ir para esses lugares nós temos que buscar ser como as crianças, buscar a pureza. Em vários trechos do Evangelho, Jesus recomenda a pureza. Um bastante marcante é quando os fariseus, eles veem os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. E nesse momento eles falam para Jesus: os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, estão contrariando as leis dos antigos, estão negando a tradição. Naquele momento, Jesus ele disse: vocês honram a Deus apenas com os lábios, vocês não honram a Deus com seu coração. Ele ainda acrescenta que o que suja o coração do homem, o que enlameia o homem, não é o que sai pela boca, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque ele vem do coração. Então, não é comer de mãos sujas que vai tornar alguém sujo, mas é aquilo que sai, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pensamos, é isso que suja, que enlameia os nossos espíritos, porque ele revela tudo aquilo que nós temos dentro de nós. Quando eu falo alguma coisa negativa, quando eu penso alguma coisa negativa, eu estou revelando o que eu tenho de negativo dentro de mim. Estou mostrando as minhas más tendências, os meus defeitos que eu adquiri em todas as outras encarnações. Então Jesus, ele recomenda que nós não devemos apenas honrar com os lábios, mas sim com o coração. Nós devemos buscar a pureza do coração. Por que aqueles escribas e fariseus,
eles preferiam essas normas que hoje a gente pode chamar de normas de etiqueta, normas, apenas formalidades, porque é muito mais fácil a gente cumprir algumas obrigações exteriores do que cuidar do nosso interior. É muito mais fácil lavar as mãos e achar que isso vai nos salvar, vai nos fazer evoluir, do que buscar a minha evolução através do aprimoramento moral, através da minha evolução moral. Ou seja, é muito mais fácil fazer gestos do que cuidar do meu próprio interior. E Jesus também, ele radicaliza a lei de Moisés, a gente pode dizer dessa maneira. Certa passagem, Jesus disse: vocês aprenderam com os antigos, vocês aprenderam com os profetas, que nós não devemos cometer adultério. Mas agora eu vos digo que aquele que olha uma mulher com segundas intenções, ele já está cometendo adultério em pensamento. Mas o adultério, na visão de Jesus, não era apenas um adultério na relação sexual, por exemplo. Adultério para ele é tudo aquilo que vem dos vícios, que vem dos defeitos. Então todos os maus pensamentos, todas as nossas más atitudes, os homicídios, os roubos, Jesus se referia a isso como adultério, como a gente pode ver em outras passagens. O que Jesus quer dizer então com essa passagem? Jesus quer dizer que antes era errado cometer um ato, a partir de agora é errado pensar naquilo. Então nós temos responsabilidade não só apenas com aquilo que nós fazemos, que nós praticamos, mas também com tudo aquilo que nós pensamos. Porque os nossos pensamentos, eles revelam as nossas tendências negativas. E todos nós temos várias tendências negativas. Porque nós viemos de várias outras encarnações. Nessas outras encarnações nós estamos evoluindo, porém ainda trazemos vários defeitos, vários vícios. E os nossos maus pensamentos, eles são nesse sentido. Nós pensamos, temos os maus pensamentos, é justamente nos nossos defeitos. E se por um lado o mau pensamento é algo muito ruim, ele deve ser visto, de certa forma, como algo bom. Porque ele é um termômetro do que eu tenho dentro do meu coração. Ele mostra os meus defeitos. Ele permite que eu conheça os meus defeitos. Então vamos passar a observar os nossos maus pensamentos e vamos perceber, nós vamos chegar à conclusão de que eles se repetem. Geralmente são os mesmos pensamentos ruins que nós temos. Podemos pensar em fazer más atitudes, cometer más atitudes. E esses pensamentos mostram o que nós temos dentro de nós e o que nós devemos atacar, nós devemos combater. Kardec, como ele era bastante metódico, ele levantou 3 tipos de situação que nós podemos ter com nossos maus pensamentos. Primeiro, é quando nós não temos maus pensamentos. Então, um espírito que não tem mau pensamento, nesse mundo é muito difícil, nós podemos dizer que são apenas aqueles espíritos missionários. Esses espíritos, eles já estão puros, já estão evoluídos. Por isso eles não têm esses maus pensamentos. Os espíritos que têm maus pensamentos, espíritos encarnados, que têm maus pensamentos, porém, os repele, ou seja, eu tenho um mau pensamento, mas eu quero cortar aquele mau pensamento e não coloco ele em prática e dou um jeito de acabar com ele mesmo em pensamento. Eu estou em evolução. E a outra situação que ele levanta são daqueles que têm maus pensamentos e colocam aquele mau pensamento em prática. E se não coloca o mau pensamento em prática, foi por falta de oportunidade. Então esses espíritos encarnados, são aqueles que ainda estão com o predomínio do mal, que o mal ainda está os dominando. Então, nós temos que buscar estar repelindo aqueles maus pensamentos,
sempre vigiando nossas mentes, e assim que chegar um mau pensamento, procurar repeli-lo. Quando a gente repele um mau pensamento, quando a gente combate um mau pensamento, disciplinando nossa mente, procurando pensar em outras coisas boas, em hipótese alguma colocando aquilo em prática, nós estamos evoluindo. Então é uma maneira de evoluir. Um certo trecho do Evangelho, que ele é bastante significativo, e uma parte desse trecho ele diz respeito ao assunto de hoje. Então Jesus disse: é preciso que venham os escândalos. Mas o que é escândalo? Então, o escândalo, no sentido do Evangelho, é tudo aquilo que leva a um mau procedimento, é o resultado efetivo do mal moral. Pode ser encarado como pecado, como erro. Então, o mais simples para entender o escândalo é tudo aquilo que leva ao erro, ou então o próprio erro. E Jesus disse no Evangelho: é preciso que venham os escândalos, é preciso que venha o erro. Não pode nos parecer absurdo, mas nós estamos em um mundo de expiações e provas, que é uma grande escola, que nós precisamos estar sujeitos ao erro, sujeitos ao mal, para que a gente possa evoluir. Então, por isso Jesus nos disse: é preciso que venha os escândalos, os erros, o mal. É preciso que as pessoas façam mal umas às outras. Porém, ai daquele por quem vem o escândalo. Isso quer dizer, ai daquele que faz o mal. Porque aquele que faz o mal não está esperando ajudar espiritualmente o seu próximo. Ele está fazendo mal porque ele é atrasado espiritualmente falando. Em seguida ele disse: para esses que causam escândalo, que fazem o mal, seria melhor para eles que lhe amarrassem uma pedra e jogassem no fundo do mar, em compensação do que eles teriam na vida futura. Então Jesus anuncia: aqueles que fazem o mal, e principalmente aqueles que levam alguém a fazer o mal, a errar, aquele que é pedra de tropeço, motivo de queda para alguém, esse terá um castigo futuro, na vida futura. E em seguida, o que está bastante ligado ao nosso assunto de hoje, é quando Jesus disse: se o seu olho é motivo de queda, é motivo de erro, arranca seu olho. Se a sua perna ou sua mão for motivo de queda, arranque seu pé ou sua mão. Então, isso pode nos parecer também bastante absurdo, mas o que Jesus queria dizer? Nós devemos arrancar tudo aquilo que nos faz errar. Os nossos maus pensamentos, os nossos defeitos, as más amizades, tudo aquilo que nos leva a errar, tudo aquilo que nos leva ao mal. É isso que Jesus queria dizer. E para nós que somos espíritas ainda, isso significa, não numa visão terrena, mas numa visão mais ampla, uma visão espiritual, que antes de encarnar, nós podemos escolher nascer com alguma deficiência física, algum defeito corporal, desde que aquilo possa nos ajudar a evitar a errar. Pois talvez se nós nascêssemos com o corpo perfeito, aquilo nos levaria a estar muito preso à matéria, muito preso à vida mundana, e por isso nós podemos escolher nascer daquela maneira. Então, é isso que Jesus queria dizer. Mas o principal, que está ligado ao nosso assunto de hoje, que é referente à pureza, é que nós devemos cortar tudo aquilo que nos leva ao erro. E lembrando que os nossos maus pensamentos, eles são indícios do que nós temos de ruim dentro de nós. E para a gente evoluir, a gente precisa se conhecer, pois só quando eu me conheço é que eu consigo melhorar, pois eu sei em que eu preciso melhorar. E quando eu reconheço meus maus pensamentos, aí eu posso pensar: agora eu sei qual é o meu defeito, eu sei onde eu preciso trabalhar. Então, se eu tenho pensamentos de vaidade, de orgulho, eu vou começar a vigiar aquilo e substituir aquilo pela humildade, pelo amor ao próximo, pela caridade. É assim que nós devemos então cortar
o nosso olho direito, de modo figurado. Cortar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que nos leva ao erro. Lembrando sempre das palavras de Jesus, que nós devemos estar sempre orando e vigiando. Então, sempre atentos aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, pois é nos pensamentos e nas nossas atitudes que nós devemos buscar a verdadeira pureza, que leva à nossa evolução, e não apenas em atos exteriores, como os fariseus, eles estavam cobrando de Jesus. Então, assim, eu encerro com essas palavras curtas. Espero que nós possamos refletir sobre isso e pensar sobre tudo aquilo de ruim que nós temos em nossos corações e podemos evoluir. E, graças a Deus,